diferença de Power Rangers pra Super Sentai? Uma vez eu falei que Power Rangers era uma cópia michuruca de Super Sentai. Cara, apareceu tanto fã de Power Rangers me xingando. Porra, era isso que eu escutava na internet o tempo todo. A comparação com o Super Sentai era bem mais interessante. Eu não sabia que era tão criminoso falar isso. Na minha época era, ué. Na minha época era, sempre foi. Aparentemente mudou. Ah, Que é isso, mano? é hora de gravar! Ah, tá, entendi. Hora de gravar, de fato, é assim mesmo. A ideia desse vídeo surgiu quando eu quis reassistir Power Rangers Zeo e a primeira frase da abertura já era... Isso me deixou pensando. Eu já assisti o equivalente a 30 anos de Super Sentai. Nossa. E esse sentimento de ser mais forte do que antes não existe por lá. Um grupo não é necessariamente mais forte do que os que vieram antes dele. Mas não, essa não é a real diferença que eu quero falar. Talvez você até esteja se perguntando o que é Super Sentai. Super Sentai é a franquia de séries japonesas que serve de base para Power Rangers desde 1993, mas que existe desde 1975. Algumas das séries originais chegaram a passar aqui no Brasil, como por exemplo Changeman, Flashman e Maskman. Mas desde que Power Rangers decidiu adaptar Zyuranger, o 16º Sentai, é isso que a gente tem por aqui. Mighty Morphin Power Rangers na verdade durou 3 vezes mais do que a versão japonesa. O sucesso foi tão absurdo que os 40 episódios inicialmente... Gostava muito deles, do original, tinha boneco, tinha tudo. Eu era criança, essa era a época, né? Foi o ápice. Planejados viraram 150. A Saban até precisou entrar em contato com a Toei para que eles gravassem mais cenas de base para eles usarem, o que ficou conhecido como Zeo 2 pelos fãs. Porque é basicamente assim que funciona. As cenas civis são 100% norte-americanas, enquanto as cenas de batalha, seja dos Rangers ou dos Zords, é, sei lá, 90% japonesa. As fantasias eram enviadas para produção nos Estados Unidos logo que as séries japonesas terminavam. O que explica, por exemplo, a gente ter Zyuranger enfrentando monstros de Dai Ranger e Kaku Ranger, as duas séries seguintes a ela. E aí é que tá, mudavam os Zords, mudavam os vilões, mas levaram muito tempo pra mudar as fantasias dos Rangers. Com exceção do Tommy, que na verdade é o maior símbolo de tudo que eu vou levantar aqui. Power Ranger se tornou praticamente um sinônimo de super-herói. Qualquer pessoa até hoje em dia, tendo assistido alguma das séries ou não, vai saber o que é um Power Ranger. Mas os Rangers eram esses. Não só por terem ficado tanto tempo na TV. Na verdade, eu acho que é o contrário. Eles ficaram tanto tempo porque eles eram os heróis. E a Saban não ia simplesmente abandonar eles pra criar a próxima série como era... Era grana, né? Era muita grana. No padrão japonês. Talvez até por influência dos quadrinhos, que mudam a pessoa, a história, mas o super-herói mesmo continua lá. Os caras preferiram fazer uma temporada fraquíssima, com alienígenas horrorosos e uma desculpa esfarrapada, pra só assim usarem novos Rangers. E esse é o ponto-chave da coisa. Power Rangers se tornou um conceito muito maior do que só a série. Eles não podiam abandonar os grandes heróis que foram criados, a não ser que os novos fossem mais fortes do que antes. Os heróis só iam... Tipo, a minha percepção de criança na época nunca teve isso de uma geração ser mais forte do que outra. Eu acho que essa coisa de for mais velho. Na minha época era quem gostava, qual que tinha um uniforme que você gostava mais. Então, tinha um cara que tinha um uniforme legal, eu quero ser ele. Entendeu? Não era e tem os temas, eu gosto de ninja, então você vai ter o Ninja Storm. Você gosta de dinossauro, aí você vai dos dinossauros, sabe? Não tinha um era mais forte, teve mais feitos. Quais foram os feitos? Qual que é o nível? É nível planetário? É nível continental? É nível distrital? É nível estadual? É nível galáxia? Ninguém ligava pra isso, porra. Punheta do caralho. Qual que é o Hax, Dex, Lodif? Ele solo verso? Ele solo... Não, mano, ninguém nunca ligou pra isso, sabe? Eles eram nível rua, pois é. Nem nível rua, era nível individual, sabe? Tinha os Megazord que podia virar nível cidade.
Mas assim, pra gente criança, a gente nunca prestou atenção nisso. Ninguém analisava essas paradas. Mudar se eles precisassem de mais poder. O Tommy virou branco não porque ele perdeu os poderes do verde, mas porque eles precisavam de alguém ainda mais poderoso para enfrentar o Lord Zed. E em todas as séries seguintes a ideia continuou. Como as histórias eram sempre conectadas, os novos poderes surgiam sempre que o novo inimigo era poderoso demais para eles. Eu nunca percebi isso quando eu era criança, mas tem criança não percebe porra nenhuma também, né? Tirando o Power Rangers no espaço. Acho que não faz muito sentido você levar carros pra fora da Terra. Se bem que em Car Ranger os carros eram das constelações de veículo, né? Então, enfim. Isso é definitivamente O japonês é muito diferenciado, né? a coisa que eu mais amo no universo de Power Ranger. Todas as séries da Era Zordon são extremamente conectadas e realmente pareceu que foi uma coisa só. E essa é mais uma grande diferença para Super Sentai, que tirando o Gokaiger, os outros grupos até entendem que existem mais do que eles, mas é cada um bem na sua. Power Rangers não é só uma adaptação, eles conseguiram criar uma identidade própria. Não é só a versão norte-americana dos Sentais. Power Rangers é a versão bem norte-americana. Toda essa ideia de criar ícones heróicos é parte da cultura dos Estados Unidos. Os caras detonaram uma montanha só pra pôr o rosto de figuras... E detonaram a montanha, mano? O que a montanha vai fazer? Tá só uma montanha lá na bobeira, porra. Ah, porra, detonaram o seu terreno pra construir sua casa. Derrube a casa imediatamente. Porra, tá montando fazendo merda nenhuma, não serve pra nada. Bota os rostos lá, ué. históricas. Os caras não gostam de só ter um herói, eles querem ter super-heróis. Mas de volta pros Rangers. Se você pega essa equipe e depois essa, a segunda não tem nada a ver com os heróis originais. Ou tem? Se você conhece o paradoxo do navio de Teseu, já sabe do que eu vou falar. Se eu troco só um membro, eles... A live deu uma picotadinha aí? Acho que sim. Gente, se eu, por algum acaso sair ou travar, é só dar F5, tá? Ou fechar a aba e abrir de novo, que é alguma coisa aqui na internet eu não consegui descobrir até hoje o que era, tá? Então, live caindo de 1 em 1 hora. Mas volta, relaxa. Live resetando. O importante é que da outra vez, quando caía muito... demorava, sei lá, uns 2 minutos para voltar. Agora volta em 30 segundos. Então, manejável. É até bom que todo mundo recebe notificação de que a live começou de novo. ainda são os Power Rangers. Super anti-herói existe, mano, não me faça te banir não, pelo amor de Deus. Já fiz 2 vídeos falando sobre isso, não me faça te banir não. Se eu trocar mais um, ainda são os Power Rangers. Se eu te mostro a imagem final, não tem nada a ver. Mas se a série vier trocando de pouquinho em pouquinho, o sentimento do grupo original nunca vai desaparecer. Eles sempre serão os Power Rangers. Não é à toa que quem cresce e passa muito tempo sem assistir... Tem o negócio de você passar o bastão pra frente, que é legal, né? Tem mais dificuldades de se reconectar com as séries novas. Mas beleza, isso tudo é bem claro na Era Zordon. A Saban seguiu perfeitamente o sonho americano de ver seus jovens com atitude salvando o mundo. Mas como ficam as séries pós-espaço? Elas são muito mais fiéis ao material japonês. Pelo menos até onde era conveniente para ainda poder reutilizar as cenas de batalha. Pra mim, ainda tem 3 séries que representam muito bem toda essa ideia de criar o herói. Power Rangers Força Mística, Power Rangers RPM e Power Rangers Samurai. E sim, vai ter spoiler das 3, caso alguém ainda se importe com isso. Power Rangers Força Mística adaptou Magi Ranger, que curiosamente foi o primeiro Sentai que eu assisti. A série japonesa tem uma família de 5 irmãos com poderes mágicos, e que precisam proteger o mundo da volta de uns demônios doidos lá. Força Mística tem 5 desconhecidos. Ok, 2 são irmãs, porque ainda era conveniente. Ah, anos 2000! Ah! Ah! Para alguns pontos, mas são
5 pessoas diferentes que se unem pra salvar o mundo. Ótimo, cadê o tal grande herói? No final das contas, acaba que o Power Ranger vermelho tava desde o nascimento destinado a salvar o mundo. Isso porque ele é filho do cara que causou a merda toda com a mulher que tentou salvar a merda toda. Ele era literalmente o salvador escolhido. Power Rangers RPM é tida como uma das melhores temporadas quando comparada com o material japonês. Go-Onger era extremamente infantil e não tem absolutamente nada a ver com RPM. Cara, literalmente o cabelo do Sasuke na vida real. O humor infantil japonês é meio bobo pro que a gente tá acostumado a ver. Então a série original realmente... As crianças lá com 35 anos de idade, né? Famoso filme de escola americano que os atores têm tipo 40 anos. Não ia se comunicar com a criançada daqui, mas também não precisava fazer Mad Max e o mundo pós-apocalíptico. Não que eu esteja reclamando, a história realmente se sustenta. O herói dessa vez é o Ranger Preto, é o lobo solitário, com o passado misterioso e o visual no estilo, mas que mais uma vez era o único destinado a salvar o mundo. Finalmente. A real é que a gente vai ter vários exemplos menores de como a cultura americana tá totalmente enfiada nas adaptações deles. Assim, algo... Eu entendi o que ele tá falando, né? Das modificações. Eu gosto do Rafa, já falei, conversei com ele e tal. Mas, porra, imagina a adaptação americana, que não tem a cultura americana, não ia ser uma adaptação americana, né, pô? Que bom que tem, porque é pro público americano, né? Será que ia funcionar o Power Ranger brasileiro aqui no Brasil? Acho que não, que o brasileiro não gosta da própria cultura, então ia ter que ser Power Ranger americano aqui mesmo. Agora sim faz sentido. Sky de SPD se achava o único com direito de ser o Ranger Vermelho, porque essa era uma carreira essencialmente militar que a família dele tinha. Os Rangers de Lightspeed Rescue largaram totalmente a vida pessoal deles para servir ao país. É mais uma vez o amor pelo exército que eles têm. E bom, Samurai. Samurai. Pessoalmente eu acho a pior adaptação na história de Power Rangers. Samurai. Legal, hein? Mais uma vez o amor pelo exército que eles têm. Brabo, hein? E bom, Samurai. Pegar o kanji Samurai. E pum. Pô, legal. Esse eu gostei. Pessoalmente eu acho a pior adaptação na história de Power Rangers. Samurai Sentai Shinkenger é obviamente inteiro baseado na cultura e mitologia japonesa. Foi nessa temporada que Power Rangers voltou pra mão da Saban, então a ideia de Stronger Than Before tentou ressurgir. Tudo bem que Shinkenger é foda, todos os membros do time realmente são melhores que o participante médio de um Sentai, mas pra... A galera realmente faz power scaling de Super Sentai e Power Ranger, mano. Ah, cara, deixa as crianças inocentes aproveitarem o negócio. Samurai não rolou. O herói, mais uma vez, é o vermelho, descendente por 18 gerações de samurais, mas o único que sabia escrever um kanji aleatório pra selar o grande vilão. Na verdade, o maior problema... É engraçado, né? Porque, tipo, samurai e tal... Flashback pra Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos dizimando todo o Japão, samurais e tal. É complicado, né? Esse é um que é difícil fazer adaptação. Você vai fazer, pô, samurai nos Estados Unidos, sabe? O de samurai é que Shinkenger era extremamente japonês. E aí, como nada faria muito sentido pro público, eles decidiram ir pelo caminho de tirar sarro. Com direito à volta do Bulk e do Skull, ou Spike, quem se importa? Mas esse não é o tema do vídeo, eu vou selar meu ódio por samurai também. Eles queriam muito reviver o imaginário do Power Ranger. Fizeram até um remix da abertura original, e insistiram nisso na próxima série também, o Mega Force. A vontade era tanta de recriar aquele sentimento que Super Mega Force fez exatamente aquilo de não trocar os heróis e fantasias. De repente, os anjos de Goseiger ganharam um upgrade para se tornar os piratas de Gokaiger. E era o momento ideal para eles tentarem resgatar a série, já que tantos atores voltaram para reprisar os papéis por conta da série japonesa que comemorava os 35 anos da franquia, fazendo literalmente pirataria dos heróis clássicos. Mas não rolou. Tanto que Dino Charge simplesmente ignorou todo esse saudosismo e foi incrível. Então, ao meu ver... eles não estavam vestindo capacete, dá pra ver que eles estão assim, fazendo assim e não assim. Essa é a principal diferença de Power Rangers para Super Sentai. A Saban criou a versão norte-americana de Super Sentai em todos os sentidos possíveis. Teria sido algo completamente diferente se eles só trouxessem as séries e dublassem ela. Não ia fazer sucesso, eu acho. Algumas delas, pelo menos. Ia ser um gacha.
Né? Porque, por exemplo, se viesse aquele do humor japonês muito específico que ele falou ali que não ia agradar, se viesse aquilo já era. Mas dependendo da série, dava pra vir sim. Mas algumas eu acho que acabam sendo muito. Não que sejam ruins, mas quando a gente tá falando de entretenimento em massa na TV aberta, precisa ter um retorno muito bom, né? E aí provavelmente não teria. Esse que é o foda. Mas alguns eu acho que teriam. Outros não. Aí era um gacha. Mas assim, eu acho que é melhor que os Estados Unidos faça o Power Ranger separado do Super Sentai do que ele pegar o Super Sentai e mudar tudo do Super Sentai. Igual ele fez com Digimon, igual ele fez com Histórias de Fantasma, igual ele fez com vários outros animes. Eles pegam o anime e muda tudo. Muda os termos, muda os nomes, muda o local, muda a trama. O filme de Digimon que vocês conhecem não é um filme. São 4 filmes picotados em um só. Que muda a trama, inclusive. É outra história. Outro clima, outro tudo. Eu fico puto com isso. Então eu prefiro que os Estados Unidos façam a própria versão deles do que pegar uma parada e criar uma quimera, sabe? Mudar tudo e tal. Ou até se eles tivessem feito pequenas mudanças de roteiro, como outras empresas costumavam fazer na época. Super Sentai realmente é só a base da coisa, com as fantasias, ideias e milhares de brinquedos. E isso é extremamente louvável. Uma boa adaptação é aquela que consegue se comunicar, que realmente está localizada para conversar com o público dela. A comparação sempre vai existir, mas não importa o quão perto ou longe uma série fique da outra, as duas conseguem ter um quê próprio que faz valer a pena assistir. Então, é isso aí que ele falou, que eu tinha acabado de falar, ele meio que concordou, sem saber que eu ia falar isso. E é esse o ponto, né? Eles fizeram a versão deles. Eles não massacraram o original. Power Rangers consegue muito ser a sua própria coisa, com os Rangers exclusivos de vez em quando, ou formas exclusivas, às vezes bonitas e às vezes horrorosas, e até influenciando o Super Sentai. Em Gokaiger, por exemplo, as transformações para Deca Ranger usaram os visuais de SPD na cara dura. Mas talvez a pior influência que tenham causado é a vermelhização das séries. Sentai nos últimos 10 anos se tornou cada vez mais focado no herói principal e menos no grupo como um todo. A shonen, os americanos começaram que eles nem sabiam que era a shonenzificação, né? O personagem vermelho. Que o próprio Japão usa muito em Naruto, Bleach, em tudo, né? Então, meio que eles só deram a volta. Mas agora que a Hasbro tá cuidando das coisas, eles estão conseguindo balancear tudo de um jeito muito bom. Beast Morphers está total ligada na ideia do Morphing Grid, assim como todo o universo expandido e os crossovers de equipes. Mas seria muita presunção eu assumir que eu descobri a fórmula do sucesso deles. Mas os rankings de audiência mostram que é isso. Quando as séries conseguem ser elas mesmas e criar uma identidade própria, é aí que elas dão muito mais certo. É verdade. Concordo 100%. Bacana o vídeo. Eu não conheço muito desse universo. Então não deu pra acrescentar muita coisa, mas bacana. Deixa eu ver o que minha namorada quer.